A partir desse momento, você passa a acompanhar pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. A nossa produção sempre escolhe um tema que possa ser do interesse de todas as regiões do estado de Santa Catarina. A expressão, desde dezembro do ano passado, vem sendo bastante utilizada nos noticiários. Guarda compartilhada. Nós vamos conversar com o Douglas Felipe. Ele vai nos contar a respeito de guarda compartilhada. Douglas, obrigado por aquecer o nosso convite, atender o nosso convite. Ele é professor e advogado. Você tem uma posição diferente entre o professor e o advogado com relação ao tema, ou a posição é a mesma? Não, é a mesma, é a mesma. Me explique, guarda compartilhada, a ideia de dar condições a pai e mãe de atender e de conviver com a criança é a fórmula ideal? Na verdade, existe um equívoco muito grande na interpretação da atual lei. Muitas pessoas têm entendido que essa lei está fazendo um sistema de divisão... Mas leigos ou profissionais da área? Não, até não só os leigos, quanto os próprios profissionais, o que é mais complicado. Bah. Muita gente tem entendido que essa lei está dividindo igualmente o tempo com a criança. E a lei não diz isso. A lei sugere que o tempo com a criança seja o mais próximo possível dessa metade. Mas quando é possível fazer a divisão do tempo? O que a lei tornou obrigatório é a expressão. A guarda agora é compartilhada. O sistema jurídico de guarda no Brasil agora é compartilhado. Agora, a questão vinculada ao período de convivência, quantos dias ficará com um, quantos dias ficará com outro, a lei sugere que seja o mais equilibrado possível e vai caber ao caso concreto analisar qual é esse período. Quer dizer, não precisa ser, vamos falar em nível de mês, 15 a 15. Pode ser 10 a 20, 5 a 25. Não. Se for 5 a 25, não é equilibrado. Aí a lei sugere que não seja dessa maneira. A prática que os juízes hoje já têm feito no dia a dia dos fóruns, geralmente é o quê? Um final de semana para cada pai, uma vez por semana com a criança, e nos finais de semana que aquele pai que não está com a criança, na semana geralmente ele fica 2 dias. Se for fazer um cálculo matemático, isso já dá algo... Se aproxima de um meio termo. Quase meio, isso já dá algo em torno de 14 dias, 12 dias para um, 16 dias, 18 dias para outro. Se aproxima muito, né? Se aproxima muito, isso já é equilibrado. O que não é equilibrado e o que a lei está tentando acabar é aquele sistema onde, por exemplo, o pai ou a mãe que não está no dia a dia da criança vai ver seu filho somente uma vez a cada 15 dias. Ou seja, vê 3, 6 vezes durante o mês. Isso a lei quer acabar. Bom, nós vamos acompanhar a partir de agora, Douglas, você vai acompanhar atentamente, como eu também, um depoimento de uma assistente social. O tema é este, claro, guarda compartilhada. As mudanças sociais, sobretudo a entrada da mulher no mercado de trabalho, proporcionou a necessidade da guarda compartilhada, uma vez que a mulher, historicamente, é vinculada ao papel de cuidadora, de provedora, enquanto o homem, o papel de provedor. Nesse sentido, a guarda compartilhada ela vem responsabilizar tanto o pai quanto a mãe pelo cuidado com essa criança, com o adolescente, proporcionando a ele o bem-estar. Por isso, os pais têm que ter clareza que, diante de uma separação, o que foi rompido foi o laço conjugal e não o laço entre os pais e o filho. Algo também muito importante é que para acessar essa guarda é preciso que não tenha nenhum impeditivo, como por exemplo algum direito violado ou a vontade expressa por parte de um dos genitores de não ter a guarda da criança ou do adolescente, uma vez que o objetivo é atender os interesses da criança e do adolescente, garantindo a ele o bem-estar. Douglas, nós acompanhamos uma assistente social. O que você achou da declaração dela? A posição dela está de acordo com o próprio texto da lei. Ela falou muito bem. A guarda compartilhada agora é a regra. O período de convivência, os dias que ficará com o pai, com a mãe, vai ser ou por acordo ou por decisão judicial fixados. E quando um dos pais não quiser exercer a guarda na modalidade compartilhada, vai ter que ser expressamente como ela trouxe na entrevista. Aí, neste caso, ele não tem a guarda. Mas ele ainda tem o que a lei chama de poder familiar. Ele ainda tem o direito de ter informações escolares sobre a criança, ele tem uma série de direitos. Nada impede isso. Nada impede. Porém, quem vai administrar o dia a dia vai ser apenas um dos genitores. A grande vantagem da lei é que uma vez que agora o pai ou a mãe
vai ter que expressamente dizer eu não quero a guarda compartilhada, o efeito moral disso é muito importante. Então, nós vamos ter na prática, como já está acontecendo, as pessoas não declarando isso. As pessoas não querem declarar que não querem exercitar a guarda. Pelo contrário, eles declaram que eu quero exercitar a guarda, eu quero estar com meu filho mais tempo. Essa motivação que a lei traz, ela é muito importante no dia a dia dos litígios que nós encontramos nos fóruns. Douglas, nós vamos acompanhar a partir desse momento agora o depoimento de um psicólogo que tem uma posição bastante diferente. Eu queria que você acompanhasse, por favor, atentamente. A guarda compartilhada talvez traga facilidade para os pais, mas do ponto de vista das crianças, do desenvolvimento da criança, tem um problema de referência. Qual é a casa da criança? Onde a criança vai dizer, esta é minha casa, né? Na escola perguntar, onde que tu mora? Qual é a tua casa? Se tiver guarda compartilhada, vai dizer, bom, não sei. Ou essa, aquela, não vai saber responder, né? O que é que você achou da posição do psicólogo? Com o máximo respeito à posição dele, que eu acho que no direito e em todas as ciências nós temos que sempre ter as divergências, isso é importante, mas eu não posso concordar. O fato dele ser estrangeiro pode mudar alguma coisa? Não, porque em muitos países, o Brasil, na verdade, ele não está adiantado em relação ao mundo. Na Europa... Você acabou de dizer uma verdade mesmo. Não, mas é porque deixa eu me retratar. É que na minha área, no direito de família, o Brasil é vanguarda. O Brasil é um dos países mais avançados juridicamente no direito de família em relação a muitos outros países do mundo. Mas quando nós falamos em guarda compartilhada, o Brasil não estava nessa vanguarda. Muitos países na Europa já estavam muito à frente do que o Brasil. Há muito tempo. Por exemplo, Portugal, desde 2008, a expressão guarda sequer saiu da lei. Não tem mais na lei guarda. Pais têm responsabilidade parental. Guarda é para terceiros, é para tio, é para avó. Pai é guardião. E é Portugal, né? Que a gente Portugal. Sempre critica. Então, na verdade, o que ele está colocando, o psicólogo, eu não posso concordar porque é o seguinte. Primeiro, as crianças que eu tenho acompanhado, nos meus casos, elas não dizem eu não sei qual é o meu domicílio. Pelo contrário, eu moro na casa do meu pai e da minha mãe. Deixa bem claro isso. Deixa bem claro. E vou além. A residência da criança não pode ser vinculada às paredes de uma casa. A residência da criança está vinculada ao pai e à mãe. Tanto que se nós fôssemos adotar essa tese, que eu escuto muitas vezes essa questão dessa falta de referência. Se fôssemos adotar essa tese, olha o problema que seria. Vamos imaginar naquele sistema clássico que a mãe tinha a guarda da criança. E o pai era vizinho, morava a 2 ruas. A mãe teria que se mudar para 3 ou 4 quarteirões. O que nós vamos fazer? Não, a criança tem que ficar com o pai, porque agora o pai está mais perto daquela parede, daquela casa que a criança estava acostumado. Ou seja, a vinculação da criança não é ao número da rua, da casa onde está construída. É o convívio com o pai, convívio com o pai e com a mãe. Esta é a referência que nós temos que construir e essa atual lei, ela invoca isso. A construção de que a referência é o pai e a mãe, e não apenas um ou o apartamento ou a casa. Uma colega sua agora vai externar a sua posição. Guarda compartilhada, a posição de uma advogada. A guarda compartilhada, com esse advento, ela favoreceu. Nós tínhamos um quadro de clientes, né, de famílias que tinham problemas com questões de alienação parental, pai que não conseguia conviver com a criança, que não conseguia decidir. Quando ele via, a criança já tinha mudado de escola, tinha ficado doente, não foi informado. A ideia da guarda compartilhada é o quê? É fazer com que efetivamente tanto o pai quanto a mãe tenham um convívio com o filho e possam decidir sobre eles. Então o filho vai mudar de escola. A criança mora com a mãe. O pai vai ligar para o pai, vai perguntar, vai questionar o que você acha, né? Vai impedir esses casos de alienação parental que eram tão graves, né? Então, no final das contas, a criança crescia e tinha como referência só a mãe, não tinha o pai. Então, a ideia é o quê? Favorecer a criança, que ela seja mais segura emocionalmente. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, os dois convivem comigo, os dois me ajudam e eu posso contar com os dois. Bom, ela deixou bem clara essa posição. E eu até acabei me enquadrando nisso, porque eu me divorciei quando meu filho tinha 13 anos. E ele vivia os dias que ele queria com a mãe e os dias que ele queria comigo. E nunca foi motivo de briga. Nós estávamos certos? Eu vou fazer uma pergunta para o senhor.
Qual era o nome da guarda que era feito? Ou vocês nunca pararam para discutir sobre o nome? Nunca discutimos isso. O que era importante A para vocês? decisão era dele. Mas o que era importante para vocês? A convivência com o filho, correto? Exato, Perfeito. exato. Sabe para quem que serve o nome Lei da Guarda Compartilhada? A doutora Aline, que falou muito bem, ela trouxe exatamente, ela botou o dedo na ferida. É um instituto chamado alienação parental. É esses pais, essas mães que gostam de falar mal do outro, que evitam a convivência. É para essas pessoas que a Lei da Guarda Compartilhada serve, que é uma luva. Porque para essas pessoas, quando elas praticam alienação parental, elas perder a propriedade da criança, porque elas têm uma noção de propriedade. É meu. É meu. Isso é um grande soco na alienação parental. Ela saber que a guarda não é só dele ou dela, é do outro genitor também. Então, para essas pessoas, a palavra guarda compartilhada é uma ofensa. Para o senhor e para a sua ex-esposa, não importava qual era o nome da guarda, se era compartilhada, se era alternada. Nem pensávamos Nem nisso. pensava sobre isso. O importante eram os dias de cada um ficava com seu filho. Então, por isso... E muitas vezes estávamos nós três juntos. Pois é, então aí que está o ponto, que é o cerne da questão. Para uma família que tem uma convivência saudável após a separação, a nomenclatura guarda não importa. O que importa é quais são os dias que é com o pai, quais são os dias que é com a mãe, e a criança saber disso e participar disso. Agora, para quem tem alienação parental na sua família, problemas concretos de convivência, a palavra guarda compartilhada é um grande avanço. Porque, vou dar um exemplo, as escolas há mais de 5 anos, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, já havia ocorrido uma alteração que dizia que pai e mãe, independentemente do modelo de guarda, tinha direito a todas as informações escolares da criança. As escolas até hoje não praticam. Tá entendendo? Então agora, porque as escolas diziam, não, mas tu não tem a guarda é da mãe ou é do pai. Com a guarda compartilhada, isso acabou. A escola sempre transferia a responsabilidade. Sim, não. A guarda é da mãe ou é do pai, e ele disse para não dizer para o senhor. Exato. Então, agora com a guarda compartilhada, acabou. Porque a pessoa agora chega na escola e diz, olha, eu sou guardião também. Eu quero as informações do meu filho. Então, esta lei, assim como a lei do cinto de segurança, a lei da tolerância zero em relação à bebida, são leis que elas mudam a sociedade. Elas são leis que elas buscam mudar uma postura social. Então eu sou muito favorável à lei da guarda compartilhada. É claro que nós vamos sempre ter problemas no caso concreto. E é por isso que a própria lei traz que nós precisamos atuar com psicólogos, com assistentes sociais, dando ferramentas para o juiz saber analisar o caso concreto e dar o melhor julgamento em relação ao melhor interesse da criança. Douglas, aperta o tempo, temos 1 minuto. Ok. A criança tem 10 anos, a criança tem 18 anos. A lei é a mesma. Sim. A lei, na verdade... Você entendeu a colocação Entendi. que eu quis fazer, né? À medida que a criança vai ficando mais velhinha, a opinião dela vai ficando cada vez mais importante, ao ponto de quando ela chegar aos 16, que ela ainda não é maior, mas ela já vai ter que ser parte do processo, ela tem que estar na audiência, por Tem exemplo. que ser ouvida. Sim, a partir dos 12 ela já tem que ser ouvida. E com 16 ela tem que estar na audiência. Muito obrigado, Douglas. Imagina. Nós vamos ao intervalo e já Ok. voltamos para falar sobre guarda compartilhada. Um tema muito importante que você vai acompanhar no segundo tempo do nosso programa de hoje, Espaço Cidadão. Já voltamos. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. Nosso tema de hoje, a presidente sancionou isso em dezembro do ano passado e já está valendo. Brasil um pouquinho atrasado, mas de qualquer maneira já existe aqui guarda compartilhada. Houve uma decisão, segunda, quarta e sexta com a mãe, nos outros dias com o pai. De repente o pai resolveu trocar. Ele pode trocar sem consultar a mãe? Tem que passar por um juiz? Como é que funciona isso? Duas coisas, assim, a grosso modo, podemos dizer que no direito de família, toda vez que precisar mudar, pode ir ao judiciário mudar. Pensão alimentícia e dias de visita. Acontece que quando a briga não é porque eu quero ver na terça e a mãe não quer deixar eu ver na terça, a briga não é essa. A briga é, eu tenho a terça
Eu gostaria de ver na quarta, a mãe deixa ver na quarta, mas não está na sentença, não está no papel do juiz. Aí. Muitas vezes as pessoas ligam, tá, e o que eu faço? À vontade. Na verdade, quando o juiz... Teve aqui a essência da mãe, né? Sim, quando o juiz coloca aqueles dias fechados, aqueles dias que a gente chama de mínimo de convivência. Faça chuva, faça sol, se der problema, a pessoa pode exigir aquilo. Agora, se os pais puderem combinar algo fora o que está na sentença, que seja o melhor para eles e para a criança, o juiz jamais vai fazer qualquer impedimento em relação a isso. As pessoas têm total liberdade. Douglas, pode ser, por exemplo, uma semana com A e uma semana com B? É possível, é possível. Aí entra muitas vezes os trabalhos dos psicólogos. Muitos psicólogos entendem que o período corrido de 7, 10, 15 dias para um e revezando para o outro... Pode mudar a criança. Que é o sistema que a gente chama da guarda nem mais compartilhada, é chamada guarda alternada, né? Não é muito bom. Por quê? Porque o tempo da criança é diferente do tempo do adulto. Para nós, um dia é um dia. Para a criança, um dia na cabecinha dela é como se fosse 3 dias. Então, às vezes, o período de distância é muito grande. Aí tem saudade e tudo mais. O ideal é que o revezamento tenha um período mais curtinho. Douglas, nós temos 5 perguntas de pessoas que que fizeram questão de participar do nosso programa de hoje, e essas perguntas você vai ter a incumbência de respondê-la. Vamos às perguntas, então. A primeira. Com a guarda compartilhada, quem fica com a responsabilidade de pagar a escola e as despesas médicas? Guarda compartilhada A e B, isso aí também tem que ser definido já pelo juiz? Sim. A nova lei da guarda compartilhada, ela deixou como regra o nome. O nome agora é guarda compartilhada, mas todas as outras questões que nós já estávamos acostumados a discutir no judiciário, como os dias de convivência, a própria pensão, quem paga o quê, continua igual, certo? Então, na verdade, nós vamos ainda ter que definir qual é o valor que o pai paga, o que o pai paga, o que a mãe paga, qual o valor que ela paga e etc. Então, essas questões referentes à pensão continuam iguais. Vamos à segunda pergunta, então, para que você possa responder, Douglas. Para a mãe que já tem a guarda do filho, ela vai ser obrigada a dividir com o pai? Por exemplo, eu mais ou menos imagino, né? Ela fez a pergunta e não deveria ter bom entrosamento com o pai. Talvez. É isso, eu fiquei com essa impressão. Pode ser ou não. Vamos dar um exemplo. No caso dela, certamente ela já tinha uma guarda definida para ela, guarda unilateral, e a lei veio depois do que já tinha sido fixado em juízo. A lei pode mudar? O que esse pai que agora quer ter o nome guardião também teria que fazer? Tem que entrar com uma ação, porque a lei ela não altera automaticamente todos os sistemas de guarda. Se a guarda já era da mãe, continua sendo da mãe. Para o pai pedir o benefício da lei, ele tem que entrar com uma ação e pedir a modificação do período do sistema de guarda, para ser de guarda da mãe para a guarda dele e da mãe. Isso é uma decisão que demora muito ou é rápida? Não, essa decisão ela não é demorada por causa da lei agora. Só porque se esse pai, nesta ação, e aí a gente também tem que pontuar uma situação bem interessante. Muitos pais estão achando que agora com a nova lei da guarda compartilhada ele não vai mais pagar pensão, ou ele acha que com a modificação da guarda ele só quer agora a guarda, não quer pagar pensão, mas também não quer ficar mais dias com o filho. Então, para esses pais ou para essas mães que estão em situações como essa, é importante lembrar que para cada ponto que a pessoa vai querer mudar, vai ter que ouvir o outro e vai ter que analisar o caso concreto. E tem que chegar a um denominador comum. E tem que chegar a um denominador comum. Se não conseguir consensualmente, o juiz vai fixar. Então, conseguir mudar o nome de guarda? Consegue. Agora, o sistema de visita e o valor de pensão vai ter que ser discutido. Vamos à terceira pergunta, então, para você responder, Douglas. O pai que não quiser ter a guarda compartilhada, pode? Ou ele vai ter que cumprir a lei? Bom, você já explicou bem no começo, mas é bom você ratificar agora. Ele pode abrir mão dessa guarda compartilhada e muitas mães ou muitos pais têm passado muito trabalho que é quando o juiz fixa certos dias e o outro não quer cumprir, não quer usar os dias que lhe é de direito. E esse é um problema que nós temos hoje muito no direito. Isso mexe com a cabeça da criança. Mexe muito com a criança. E é muito delicado para aquele outro companheiro que ficou em casa ter que explicar para a criança, olha, hoje é o dia do pai ou é o dia da mãe, mas ela não veio te buscar. Isso é muito delicado. Mas é muito comum ou não? Infelizmente é muito comum. Esse infelizmente teu me deixou triste agora. É muito comum. Vamos à quarta pergunta então. Eu queria saber qual é a obrigação de cada um dos pais na guarda compartilhada. Bom, para deixar bem claro isso,
Uma criança de 3 anos, as determinações valem também para uma criança de 11 anos? Vale. Até os 16 anos, no Brasil, o pai e a mãe têm todas as decisões em relação à criança. A partir dos 16, os pais são o que a gente chama de assistentes, eles têm que assinar junto com o adolescente. E a partir dos 18 nós não falamos mais de guarda, porque nós estamos falando agora de um maior. Então, a questão que o entrevistado perguntou sobre quais são os deveres, eu gostaria de mudar a pergunta dele. Quais são os direitos? Porque, na verdade, os deveres não mudam com a guarda. Guardião ou não, tem que contribuir com a pensão, tem que contribuir com a convivência familiar. Agora, os direitos da guarda são mais interessantes, que é a questão do direito de fiscalização, o direito de convivência com a criança, o direito de poder ir na escola pegar informações, embora nós já tínhamos leis que fixavam isso, essa lei reforçou esse ponto, e, acima de tudo, combater a alienação parental, que é um grande problema hoje no Brasil. Se essa lei reforçou a anterior, quer dizer que a anterior não estava funcionando. Não estava colando. Douglas, nós vamos agora então à quinta pergunta Perfeito. do pessoal que está acompanhando o nosso programa de hoje. Guarda compartilhada. Eu queria saber se a criança ou adolescente pode optar por não querer a guarda compartilhada. Interessante a pergunta, eu achei. Boa pergunta. Vamos supor, o Vinícius tem 12 anos. Não quero ficar nem com o pai, nem com a mãe. Ou quero ficar com a minha avó. Ou quero ficar só com a minha mãe ou só com o meu pai. Como é que sai? Na verdade, a criança, infelizmente, ela não tem essa gerência. Na verdade, alguém vai ter que ser o guardião. Então vai acontecer uma coisa contra a vontade da criança. É que nós temos um ponto um pouquinho complexo. Primeiro, a criança não tem essa gerência porque nós temos que analisar os motivos que a criança está falando isso. Uma das questões da alienação parental é o chamado implante de falsas memórias e até mesmo uma situação extremamente nefasta que é puxar a criança para um lado de partidos. Eu sou da mãe ou eu sou do pai e não sou de ambos. Então muitas vezes as crianças falam, eu não quero ficar com o pai, muitas vezes para agradar a mãe. Ou às vezes elas falam, eu não quero ficar com a mãe, mas os motivos do que eu não quero ficar com a mãe não são motivos justos. É porque, por exemplo, a mãe cobra tarefa, o pai não. Entenderam? O pai é mais macio. Mais macio. E é importante, você tem que fazer tarefa, tem que estudar. Então, por isso que nessas situações, que é complexo, uma situação muito complexa, não pode... E da maneira como você fala, isso é comum? Muito comum, muito comum. Nós não podemos pensar e analisar esses casos apenas entre advogado, partes e juiz. Não. Nós temos que recorrer à equipe de profissionais que são, por exemplo, os psicólogos, as assistentes sociais que utilizam ferramentas para verificar quais são os motivos da criança dizer isso. Bom, o projeto de lei foi sancionado já em dezembro do ano passado. Exatamente. Nós estamos completando o 4º mês, quase, estamos no 5º mês já deste ano de 2015. Na prática, você sentiu mudança? Senti. Muitas pessoas que antigamente iam no meu escritório diziam o seguinte, porque na verdade o advogado de família, todo advogado ele tem que ter um trabalho ético, e isso faz parte de qualquer profissão. E tem que escutar muito, né? Tem. Mas o advogado que atua na área de família, além de ética, ele tem que ter carinho. E é muito comum nós vermos a pessoa chegando no seu escritório e ele não quer apenas os seus direitos. Se ele puder, ele pede o coração numa bandeja de prata da outra parte. E ele pede, olha, o senhor tem condições de fazer isso para mim? E aí é no momento que tu vai dizer, não, eu não sou teu guerreiro, eu sou teu advogado. Eu vou pleitear os teus direitos, meu intuito não é prejudicar a outra parte. E era muito comum a pessoa vir naquele momento de mágoa, de fúria, chegar no escritório e dizer, doutor, eu não quero que ele veja o meu filho, eu não quero que ele tenha contato. Era muito comum essa situação. Quero aproveitar, é mais comum a mulher fazer isso ou o homem fazer isso? Olha, por uma questão estatística, é mais comum a mulher. Mas não é porque é uma questão biológica. É porque, socialmente falando, é muito comum o homem, por uma questão de o homem ganhar geralmente mais do que a mulher. Muitas vezes o homem, ao se separar, não quer exercer a paternidade e aí sobra para a mãe, certo? Então, é por conta dessa conjuntura, mas isso está mudando muito. Hoje as mulheres estão mais no mercado de trabalho, como a própria assistente social levantou. Hoje os homens estão querendo ter uma paternidade mais ativa. Então hoje está mudando bastante, né? Felizmente. Mas ainda o número de alienação parental ainda é mais comum nas mulheres do que dos homens. Mas é porque também existe um número maior
de guardas, de convivência com a mulher do que com o homem. Mas nós temos casos de homens que praticam alienação parental, nós temos casos de homem que faz tudo isso. Temos muitos casos. Mas onde eu estava querendo falar é que esta mulher, quando ela veio me procurar e disse, doutor, eu antigamente vinha, olha, eu quero o coração na bandeja de prata do meu ex-marido. Hoje em dia, nós estamos vendo os meus clientes dizendo, olha, agora eu tenho que ter essa guarda compartilhada, agora tem que ficar mais tempo com o outro, né? Então a própria pessoa já vai no escritório sabendo que existe alguma coisa aí que diz que o período de convivência é meio que é meio a meio, ou parecido. Então está mudando a sociedade. Eu sou um otimista por natureza, mas nesta lei eu sou um pouquinho mais. Você foi muito feliz nessa colocação do aparecimento de um outro marido ou de uma outra mulher. Isso muda o comportamento dele ou dela com relação à criança, né? Muda bastante. Você tem sentido isso, então? Isso sim, isso sim. Isso muda bastante. Tanto que um dos pontos, quando a gente escuta alienação parental, o primeiro ponto a gente tem que descobrir qual é o gatilho. Vou dar um exemplo. Os pais já estão separados há 10 anos. Nunca se ouviu falar de abuso sexual, nunca se ouviu falar de agressão. Aí, de repente, vem uma ação judicial dizendo que o pai ou a mãe estão agredindo fisicamente ou estão abusando sexualmente. É estranho. Aí nós vamos perguntar, por que surgiu isso? Coincidentemente, é quando o outro casou, quando o outro pediu para revisar a pensão. Então, muitas vezes, essas falsas denúncias estão vinculadas a uma forma de contra-agredir, digamos assim. Então, por Douglas, isso. 1 minuto, eu sempre apertando você. Não, imagina. A criança inventou uma história, a criança cansou do marido, do padrasto, e inventou uma história e dizendo, eu quero ficar com o meu pai. Você teve casos assim? Eu tive um caso onde a criança, ela contou que o pai passou a mão. O pai mesmo? O pai mesmo. Falou, papai passou a mão na minha pepeca. Exatamente assim. Que idade a criança? Era uma criança de 1 aninho e meio, 2. Aquela mãe, naquele momento, vendo aquilo, já tinha um problema com o pai, eles estavam em briga, adotou aquilo ali como um abuso. Recrudesceu. E entrou com ação, cortaram o sistema de visitação e tudo mais. Quando entrou o psicólogo para poder tentar levantar mais informações, aquilo ali foi colocado fora de contexto. O papai botou a mão no pepeca quando dava banho, que era uma situação que era normal. Então, o que acontece aqui? Situação, o pai? As peculiaridades do processo de família... Tem que ser bem analisado. Tem que ser muito bem analisado, mas também não podemos imaginar que toda vez que tem uma falsa denúncia, ela é falsa. Não. Tem uma denúncia, temos que tomar cuidado, porque ela pode ser verdadeira. Douglas, obrigado pela aula. Imagina. Você ganhou um admirador aqui. Se bem que eu não preciso mais, porque o filho já está resolvido. Está com 42 anos. Já está um homem. Gente, o nosso tema de hoje foi guarda compartilhada. Eu tenho certeza que você acompanhou o programa de hoje com muito carinho, com muita atenção. O Espaço Cidadão volta na semana que vem. E você já sabe, só tem aqui na sua TVAL.